Olá raposas, eu sou o Foxy e hoje eu vim trazer para vocês a análise do sexto episódio de The Amazing Digital Circles, ou O Incrível Cerco Digital. Todos ganham armas, que foi lançado no último dia 15 de agosto. Cá estou finalmente para trazer a análise dele logo em seguida não logo em seguida, mas depois da análise do episódio 5. Então, antes de começarmos, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e vamos logo para a análise do que com certeza foi um dos melhores episódios até agora. O episódio começa com Kane dizendo que a aventura de hoje era um oferecimento da premiação de personagens favoritos. A cena corta para Pomni e Jax encontrando Zubul em um vaso. Zubul diz que ouviu Kane e a bolha conversando sobre uma aventura dentro do circo e ele ficaria escondido lá para não participar. Pomni pergunta por que ele não se esconde no seu quarto e Zubul responde que o Kane sempre vai lá e quando Zubul não responde, ele fica cantando Daisy Bell na porta do quarto dele. Jax, sendo um desgraçado como sempre, chama o Kane e estraga o disfarce de Zubul. Kane diz que a aventura de hoje seria mais curta por causa da premiação. Agatha sugere jogarem softball de novo, mas Kane só ignora e começa com as suas sugestões malucas e, como de costume, Zubul não quer participar. E, juntamente com a Pomni, eles mencionam a caixa de sugestões. Kane recusa como sempre e Zubul diz que queria fazer coisas libidinosas, o que buga a nossa IA vermelha. Zubul pergunta a Agatha sobre o molho que deixou ela doida no EP 4 e Kane volta com a sua aventura em equipe. Zubul continua com suas reclamações sobre o Jax e após NPCs inúteis, Kane propõe um exercício de confiança, onde um teria que entrar na sala privativa, tirar todas as balas da arma que receberia, sair da sala e dar para o outro circense. Em seguida, o circense teria que escolher entre atirar em si mesmo ou atirar no outro, contando com o fato de que a arma está sem munição. Jax iria começar com esse exercício, mas como ele não estava prestando atenção, Kane explica mentalmente para ele e mesmo assim ele não entende e dá um tiro na Agatha. Kane vê na situação, só desiste de tudo e dá armas para eles de graça e manda eles formarem duplas. Eles só teriam 3 vidas e a última equipe de pé seria a vencedora. Jax tenta puxar a Gangle para ele, mas Zubul já resgata a fita ambulante. Pomni só oferece para formar dupla com a Agatha, mas ela diz que fez com Kinger porque não queria ver ele com o Jax. Pomni diz para ela formar dupla com o Kinger, mas a Agatha adora a ideia de ficar com o Jax, sobrando para nossa palhacinha ficar com um coelho insuportável. Gangle entrega sua máscara feliz para Zubul, já que não confia em si mesmo com ela. Já que não confia em si mesmo com aquilo e ela queria ter a chance de atirar com uma tâmiga enquanto ria como uma maníaca. Com as duplas formadas, nós temos o time Piu Piu, Agatha e Kinger, time Unmasked, Gangle e Zubul e time Bad Guys, Pomni e Jax. Eles ganham cada um 3 vidas, menos a Agatha, e as armas são espalhadas pelo circo, enquanto Kane via fotos de um passado distante. Começando pelo time Piu Piu, Kinger acha uma arma, enquanto Agatha limitava suas vidas, mas Kinger cria uma borboleta que cura a vida da Agatha. Agatha pergunta como ela fez isso e ele só responde que era uma borboleta que cura a vida e que foi ele quem fez. Passando para o time Bad Guys, eles procuravam por armas nos quartos até Jax achar uma e perguntar quem a Pomni iria querer matar primeiro. E ela dizer que não ia participar tanto. Jax pergunta se ela sabe que aquilo era só um jogo e Pomni diz que eles eram seus amigos e que não queria atirar neles. Jax começa a falar sobre como eles eram pessoas normais em um mundo real e agora estão ali sendo personagens de desenho animado. Pomni pergunta se eles ainda são humanos e Jax responde que no início sim, mas hoje eles só se recaíram nos seus arquétipos. Agatha era animada, Gangle a tristonha, Kinger o maluco, Zubul a ranzinza e ele era o engraçado. E Pomni ainda não tinha um arquétipo. Jax incentiva a Pomni a se soltar, coisa que ela faz e decide ser a malvada. Voltando ao time Piu Piu, Kinger toma um tiro de sniper do time Unmasked, mas Kinger já começa a encher eles de tiro. Os Bad Guys escondem a gritaria e já chegam atirando neles. Pomni fica com o Kinger enquanto o Jax fica com a Agatha. No meio da correria, a Agatha diz saber que o Jax queria corromper a Pomni, enquanto fazia ele se dar o próprio tiro. Isso deixa muito irritado que descarrega sua arma na Agatha, a mandando pro canto dos perdedores. De volta ao time Unmasked, Zubul oferece uma AK a Gangle enquanto ela pergunta se o Jax não ia ficar bravo por ela não ter formado dupla com ele. Zubul diz pra ela não se preocupar, o que não acalma a Gangle. Zubul diz que ela merecia coisa melhor do que pensar no Jax, porque ela era uma humana e podia ser o que quiser. Gangle diz que às vezes não se sente humana. Zubul diz que há um motivo para seus corpos digitais serem tão únicos. E Gangle pergunta por que eles gostam tanto da parte que os torna pior que os outros. Zubul diz que era uma parte deles e que o único eu que eles deveriam se preocupar era o eu deles, e que eles precisavam se amar mesmo que não fizesse sentido. Gangle pergunta se ele já teve que fazer aquela escolha, mas ele não responde. No final, os dois decidem se proteger e matar Pomni e Jax. Voltando aos Bad Guys, Pomni pergunta a Jax sobre suas questões com Miriam e ele responde que são nojentos e que parecem sacos de ovos. E Pomni chega à conclusão de que ele talvez tenha tripofobia, que é medo de um aglomerado de pontinhos.
No meio dessa conversa, eles acham Kinger e começa um tiroteio dentro de um quarto escuro, onde Jax acerta Pomni e Kinger se elimina, sendo enviado ao canto dos perdedores, onde encontra a Agatha triste. Kinger começa falando com a Agatha, mas ela só fica quieta e balançando a cabeça para responder o Kinger. A Agatha começa falando que acha que falhou com todos e que sempre que tentava se aproximar, ela só os afastava. E acabava fazendo eles odiarem ela. Kinger diz que acha que ninguém lá odeia ela, mas ela retruca dizendo que o Jax a odeia. Gale e Zubul nem falam com ela e a Pomni não ia querer falar mais com ela depois de ter negado seu pedido para ser a dupla dela. Kinger diz que talvez ela, no caso a Agatha, só precisasse de um tempo e que sempre quer agradar todo mundo, e quando não consegue, fica se martirizando. Kinger pergunta o porquê dela achar que vacilou com a Pomni e ela responde que não sabe. Acha que estão se afastando e que a Pomni não confia mais nela e que ia virar outra pessoa que não confia mais nela. Kinger, com a sua sabedoria restaurada, diz achar que relacionamentos são vias de mão dupla, onde não fazia sentido um lado se esforçar enquanto o outro não fazia nada. Todos passam por coisas de formas diferentes e que era preciso deixar as pessoas fazerem as coisas do jeito que quisessem, contando que ainda tivessem apoio. Dar espaço a alguém não deveria ser desistir desse alguém. A Agatha diz que nem sabe o que ela quer e só queria que todos fossem felizes e que não a odiassem. Kinger pergunta se ela se odeia, coisa que ela não responde. E ele começa a dizer que se odiava por coisas que achava que eram responsabilidades dele e que achava que tinha perdido tudo, mas aí ela apareceu e a perspectiva dele mudou. Sempre há um jeito de demonstrar que se importa com os outros sem se destruir no caminho, já que é necessário cuidar de si mesmo nesse processo. Agatha pergunta como ele consegue ter momentos de lucidez, já que sempre age como um idiota, e ele diz que tem nervos de aço, enquanto a bolha gravava tudo. De volta ao Shiro, os Unmaxes que eram perseguidos pelos bad guys em uns túneis, até que Gingle acha a Tommy Gun e realiza seus desejos maníacos, derrubando eles dos túneis e levando um tiro no meio da máscara logo em seguida. Agora, sem parceiro, Zubul se esconde em seu quarto e Pomni e Jax começam a cantar Daisy Bell para tirar Elu de lá, até Jax lembrar que tinha a chave do quarto dele. Ele abre a porta e os dois são recebidos com uma chuva de tiros de uma Zubul de 4 braços. Pomni corre atrás dele chamando Jax de parceiro, que olha incomodada, e depois para as portas e escadas de Calfumo e Ribbit. Graças a um super tiro, Pomni desarma Zubul e os bad guys o eliminam, mandando direto para a visão de gatos. Pomni comemora sua vitória abraçando Jax, mas é afastada pelo mesmo. Como era o final, eles tinham que se matar, mas o Jax só desiste e deixa ela fazer isso. Pomni questiona o porquê, dizendo que eram uma dupla, e ele diz que não eram e que só estava a entretendo, porque achou que seria engraçado. Pomni pergunta se fez algo errado, mas ele só ignora. Ela então pergunta se eles vão continuar sendo amigos depois daquilo, e ele diz que nunca foram amigos. Pomni diz que não vai deixar ele jogar fora tudo que eles construíram, entre aspas, e ele pergunta se ela estava dando em cima dele. Ela pede para ele levar isso a sério, coisa que ele não faz, então ele lembra que foi ele quem se aproximou dela, e não o contrário, e questiona se ele vai fingir que não foi desse jeito. E mesmo não respondendo de forma clara, ele deixa claro que vai ser assim. Ela pergunta se foi por isso que ele não foi no funeral do Calfumo, e ele diz que nunca foi no funeral de ninguém. Ela responde que ele tem medo de demonstrar emoções humanas, e ele diz que tem medo de morrer de tédio. Ela pergunta se ela sabe que isso pode fazer alguém enlouquecer, e ele grita perguntando se ela vai culpá-la por algo que os outros também fizeram. Ela pergunta o que ele faria se ele enlouquecesse, e ele, com a cara limpa, menos os dentes, diz que seguiria em frente e que se esqueceria dela. Ela então parte para cima dele, os dois brigam um pouco e ele acaba com aquilo, dizendo que não é alguém que precisa ser libertado e não se importa com ninguém naquele circo, porque todos eram seus brinquedos, mas ficou os outros por diversão e não há nada para achar nele. Na premiação de personagens favoritos, os dois ficam de cara emborrada, Pomni e Agatha decidem conversar depois e Jax vai tentar longe dos outros circenses. Pomni começa a premiação enquanto Jax tinha uma crise de ansiedade, no banheiro e quase se abstraía. O prêmio de maior bocaçuda vai para Zubul, enquanto a Pomni ia atrás do Jax, mas decide quando vê ele voltando. No prêmio principal, Kenny acha que ganhou o prêmio de personagem favorito, mas a verdade tinha sido o Mindo. Na cena pós-créditos, Kenny ia ver quantos personagens haviam votado nele e acabou dando uma leve bugada ao descobrir que ninguém votou nele. E bom, esse foi Todos Ganham Armas, episódio 6, e com certeza um dos melhores. Esse com o Mistério Mildenhall tá tipo para a par de meus episódios favoritos até agora. Além de ter sido o maior episódio até agora, né? 33 ou 34 minutos, não lembro agora. Mas já foi dito antes desse episódio ser lançado que os episódios 6 ao 9 seriam episódios com mais de 30 minutos. Eu fiquei me perguntando como que uma missão, que era só você sair dando tiro nos outros, teria tanto tempo, mas esse episódio não foi só sobre tiros. Eu tô muito curioso pra ver como que vai ser os outros episódios.
A partir do episódio 7 a gente já deve entrar na reta final da série, né, já que Digital Circus vai ser uma minissérie de 9 episódios, ou seja, não tem segunda temporada planejada, vai ser só isso e aí acabou pra sempre. Mas falando em si do episódio, foi um episódio no geral que eu gostei, e havia sido dito que o Jax ia fazer algo imperdoável com a Pomni nesse episódio, só que eu achei que seria algo tipo um pouquinho maior do que simplesmente gritar com ela. Como uma pessoa que odeia o Jax desde o começo, eu não me surpreendi nem um pouco com ele falando daquela forma escrota com ela, coisa que muita gente que é fã dele ficou bem surpresa. Alguns cessaram a argumentar que é porque o Jax fica reprimindo as emoções dele. E bom, é por causa dessa repressão de sentimentos que ele causa em si mesmo que ele acaba machucando os outros. E falando nisso, tivemos uma cena no final do episódio onde o Jax tem uma crise de ansiedade e supostamente quase se abstrai no banheiro. O que, né, a teoria do próximo personagem se abstrair caiu agora nos colos do Jax. Com a diferença de que a gente realmente tem uma chance dele ser abstraído. Eu vou fazer uma teoria só falando sobre a possível abstração do Jax no futuro, então aguardem. De resto, a gente também teve um pouco mais da relação entre os personagens, tipo, a gente viu que os personagens como Gengar e Agatha têm medo de deixarem de ser humanos, tipo, de sentirem emoções humanas. No caso, a Gengar sente medo de não se sentir mais humana, enquanto a Agatha sente medo de não agradar todo mundo. Pois que, né, você não vai agradar todo mundo independente do que você faça. É melhor você aceitar isso do que acabar afastando todo mundo com a sua positividade tóxica, que era o que ela estava começando a fazer. O Kinger teve seus momentos lúcidos, porque, né, como a gente sabe pelo episódio 3, o Kinger sempre recupera meio que... Ele deixa de ser um idiota quando tá no escuro, porque é levado por um momento onde a sua esposa, que já estava abstraída, a Queenie, por último momento que os dois estiveram juntos antes dela ser jogada fora. E aqui, como o canto dos perdedores era um lugar escuro, o Kenny voltou a ter uma mentalidade de uma pessoa normal. E a conversa dele ajudou muito a Agatha. Quero muito ver como vai ser a relação dela com a Pomni na partir dos próximos episódios, agora que ela entendeu que não dá pra agradar todo mundo. E que nem todo mundo odeia ela. E sobre a cena pós-créditos do Kane dando uma leve bugada ao descobrir que ninguém votou nele, tem teorias rolando de que o Kenny estaria perdendo o controle dos NPCs e a gente tem várias provas disso. Lá no episódio 2, Desespero no Desfiladeiro Doce, os NPCs adoravam o Kenny como uma divindade, mas a partir do episódio 5 a gente percebeu que ele estava perdendo o controle dos NPCs. A ponto deles estarem criando consciência própria e não votando nele, porque pelo jeito que ele fala com tanta convicção de que ele era o personagem favorito, de um jeito que ele já esperava que ele fosse ganhar. Mas não, quem ganhou foi o Kinger, que teve mais votos, e a Pomni ficou em segundo lugar. Então talvez o Kinger já esperasse ganhar, porém ficou surpreso ao não ter ganhado, o que indicaria de que ele estaria meio que obrigando os NPCs a votarem nele toda vez que rolasse essa premiação, mas agora não rolou e ele ficou meio confuso. Mas também vai ter uma teoria só sobre o Kinger. Não sabemos se o episódio 7 sai ainda esse ano, tipo lá pro final do ano. Eu espero que saia pro final do ano para dar tempo de eu tirar da lista os vídeos de Digital Circus que eu ainda tenho pra fazer. Até dezembro, novembro pra mim eu acho que já tenho terminado tudo. Mas se não sai esse ano, sai ano que vem. Inclusive eu acho que o ano que vem é meio que o ano final de Digital Circus. Depois daquele ano, 2026 pra mim é o fim de Digital Circus. Vai acabar ano que vem. Agora que a Glitch tá estreando novas séries, talvez eles queiram acelerar o lançamento, finalizar Digital Circus para focar em Distrito dos Lampeces e o Cavaleiros de Guinevere, que vai estrear agora. Quando eu tô gravando esse vídeo ainda não estreou. Mas, de qualquer forma, essa foi a minha análise. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de comentar o que você achou do episódio aí embaixo. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau!